Será que é possível encontrar luzes sobre a vocação da sua filha entre a Taylor Swift e as princesas da Disney? Luzes do que fazer e do que não fazer, talvez. Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Loures, eu sou diretora de currículo e cofundadora aqui na Academia Dulcis Domus, que é uma plataforma de ensino online à distância, em que a gente quer oferecer para o seu filho um ambiente seguro e livre de doutrinação ideológica. E eu sou Amy Catmull, professora, escritora e pesquisadora das artes da linguagem. Aqui conversamos sobre como a educação pode ser um caminho para nutrir a mente e ordenar o coração, uma aula de cada vez. E hoje estamos aqui mais uma vez com a nossa convidada especial, Juliana. Se você ainda não viu o episódio anterior, a Ju está aqui conosco porque nós estamos fazendo um react a um vídeo de uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos, em que falava sobre a vocação da mulher. E aí nós trouxemos alguns temas, nesse react, e vamos continuar hoje. Por isso que a Ju está aqui, mas eu vou pedir novamente que a Ju se apresente, caso alguém não tenha escutado o episódio anterior, pode agora conhecer. Eu sou Juliana Poiares, coordenadora pedagógica aqui na Academia Dulcis Domus e mãe de 3 meninas, então esse assunto me interessa especialmente. Gente, então, se por acaso vocês ainda não escutaram, não assistiram o nosso episódio anterior, está valendo muito a pena. Assim, eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, principalmente para quem não tem, assim, um inglês mais fluente, porque afinal a gente está assistindo juntos aqui uma palestra que foi, enfim, proferida em inglês. É claro que tem a legenda automática ali do YouTube, mas para quem não consegue acompanhar o inglês falado, tem que assistir junto, né? Tem que ficar vendo, né? Então, ou seja, não é aquele tipo de episódio que você consegue ir ouvindo no carro tranquila ou lavando a louça. Teria que dar uma paradinha, mas está valendo muito a pena mesmo, tá? A gente falou de vários assuntos aqui, que inclusive são bem polêmicos. A Ju até fez um videozinho, esse é um pequeno disclaimer, no vídeo anterior. Porque no fundo, assim, gente, eu queria até explicar melhor para vocês, caso não tenham assistido, a gente estava conversando sobre a exposição dos nossos filhos a diferentes conteúdos, né, de cultura pop, filmes, enfim, até livros também, a gente falou aqui, que trazem alguns temas polêmicos. Então, a gente falou aqui de Harry Potter, falou de K-pop. Eu falo K-pop Demon Hunters, mas em português é guerreiras do K-pop, né? Guerreiras do K-pop, esse tipo de coisa. Uma coisa que é bem importante, assim, a gente lembrar é que quando a gente está falando de cultura pop, a gente está falando de coisas recentes, né? Que não passaram ainda pelo teste do tempo. Por isso que, quando a gente fala de sala de aula, né, quando a gente fala de uma aula da Academia NDD, por exemplo, vocês sabem que a gente, né, temos aqui uma plataforma de ensino à distância. E vamos ter uma aula de literatura, por exemplo, no curso de arte da linguagem. Então, a gente não vai pegar nessa aula de literatura uma obra de semana passada, sabe? É claro, né? Vamos guardar aqui as devidas proporções. A gente pode sim usar textos mais recentes, até para, por exemplo, desenvolver a alfabetização com crianças menores. Mas quando eu estou falando de literatura, a gente tem que oferecer o creme de la creme, né? Então, não é para entregar para os nossos alunos a preferência pessoal de um professor específico. Mas o nosso objetivo daqui é transmitir um legado, e eu diria civilizacional até, né? Então, a gente quer pegar os nossos grandes autores, porque esse é o papel, né? Quando a gente está falando de educação clássica, a gente quer transmitir essa nossa herança. Então, na aula de literatura da Academia DD, a gente vai ter Shakespeare, a gente vai ter Camões, a gente vai ter grandes poetas, a gente não vai ter a preferência pessoal da professora fulaninha. Não, isso não é isso. Aquela nossa conversa, como muito bem colocou a Juliana, é uma conversa de mães, de como a gente lida com esses assuntos nas nossas casas com os nossos filhos.
Então, não é o que a gente faz na hora da aula da Academia DD. Porque a aula não é para ser, o que que você acha ou o que que eu acho, mas o que que é bom de fato, né? Reconhecido amplamente. Aquilo que precisamos transmitir, né? E até por isso que a gente precisa que aquilo resista ao teste do tempo, né? Tem uma teoria que fala, né, que a gente só deveria, né, ler numa sala de aula um livro que tenha pelo menos 100 anos. Porque aí você vê que ele resistiu a algumas gerações, né? Então, a gente não está lendo aquele livro ali porque a gente é amigo do autor, ou porque a gente era fã, ou porque o filho Foi uma dele... febre. Não, a ideia é que geralmente o livro ele tenha sobrevivido sozinho, sabe? Sem os nossos afetos pela pessoa do autor estarem envolvidos ali no meio. Então, queria só deixar isso muito claro para vocês e também conectando um pouquinho, né, com o que a gente vai conversar, porque se você não assistiu ainda o anterior, eu recomendo que você faça isso antes de escutar esse aqui, mas a gente vai partir justamente desse ponto em que a palestrante, que é a Kendra Tierney, ela está falando sobre a forma como ela procura conduzir essa dinâmica na família dela, né? Então, ela fala que, olha, eu prefiro conduzir aqui a minha família mais nesse ambiente de conversa e não nesse ambiente de tensão, eu diria, assim, né? Caution, né? Rejeição. Ai, cuidados, né? Ai, caramba, né? Tipo, de pisar em ovos aqui, né? Ela quer que os filhos dela escutem, né? Falar sobre, sei lá, né? Olha, saiu esse filme, saiu esse livro. Ela quer que os filhos dela fiquem sabendo disso pela boca dos pais, né? E não pela boca de qualquer um, enfim, que esteja por aí, né? No fundo, eu acho que isso tem muito a ver, meninas, não sei a opinião de vocês sobre isso, mas com aquela ideia a primeira impressão é que fica, né? Porque no fundo, né, se eu falo pro meu filho, olha, filho, sei lá, né? Pode ser qualquer tema, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser de onde vem os bebês, né? Se eu explico aqui, eu estou explicando, qualquer outra explicação que ele ouça depois vai ser confrontada com o que ele recebeu primeiro, de uma fonte segura e confiável, né? Então, a gente precisa se adiantar, na verdade. Então, é nesse contexto que começa esse nosso episódio de hoje. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente continuar. E na mesma dinâmica de semana passada. A gente vai falando, vai pausando e torcendo para o YouTube não excluir nosso vídeo por mostrar demais o vídeo dos outros. Mas vamos lá. I want us to talk about how we should think about things and how they align with our values. I want them to form their opinions around our dining room table, not in the schoolyard or at Park Day or on YouTube. I want to model for my kids a healthy skepticism and a habit of discernment rather than a fear of the culture. I don't think exposure to popular entertainment is a danger to my kids. I think unsupervised, uncritical exposure to popular entertainment is what's a danger to them. It's been just recently that I realized what a foundational aspect of my parenting philosophy this is. That I want us to have conversations in the car, around the dinner table, in the middle of a movie. I want us to talk about it. And that when I think about sort of my overall parenting style, it turns out that having conversations is really at the heart of it. And now, awkward sudden shift to my second topic. And the theme of this conference, which is vocation. And specifically vocation to marriage, which I have personally discerned twice. For most young women, a vocation to marriage also means motherhood and the joys and sacrifices inherent therein. I've been thinking about this quite a bit as my partner in, not crime, never that, my partner in virtuous pursuits, Michaela, and I have been discerning a new project specifically aimed at helping young women prepare for marriage and family. And there are just so many physical, practical, intellectual, and emotional skills that women need that are not a regular part of our cultural inheritance anymore. So jumping back to entertainment for a moment, let's look at what Disney princesses are advocating for our children. All the OG Disney animated heroines, Snow White, Cinderella, Sleeping Beauty, they lack personal agency, they're subject to cruelty and violence, they're saved by a prince, and they live happily ever after.
comentários. Eu acho que essa é uma das críticas mais comuns, né? Quando a gente fala de princesas, até, sei lá, né, no meio universitário. Eu digo assim, até grêmios e coisas assim, né? Quando tem aquela galera um pouquinho mais feminista, mas é voltada para esse lado da força. A crítica às princesas da Disney é sempre muito forte, né? E sempre direcionada para esse aspecto. Olha, as princesas da Disney são pessoas totalmente, assim, passivas, no fundo, né? Não sei, o que vocês pensam sobre isso? Eu penso que é uma desvalorização de uma força verdadeira que tem ali em algumas das princesas e que fica totalmente ofuscada por essa ideia da força só como uma força física, né? Então, eu gosto muito da Cinderela, por exemplo. Quando as pessoas falam que a Cinderela só é uma donzela indefesa que é salva pelo príncipe, poxa, é uma análise muito superficial da Cinderela, porque ela aguenta tantos maus tratos e ainda consegue, com tanta força que ela ainda consegue ser boa, mesmo sendo maltratada. Então, tem muita força aí também. A Cinderela não tinha força física e também não tinha força para mudar a sua realidade. Isso ela precisou do príncipe, é verdade. Mas ela tinha muita força. Quantos dos nossos filhos, e aí agora eu incluo até os rapazes, seriam capazes de manter a bondade, e a tranquilidade, continuarem, né, escolhendo o bem, mesmo diante de uma situação de maus tratos e de injustiça? Então, normalmente eu acredito que é uma análise superficial das princesas. Tem algumas que eu também não gosto, mas justamente um exemplo disso é a Pequena Sereia. Eu acho que a Pequena Sereia é o contrário, né? Ela sai desse lugar de o mundo tem que girar ao meu redor, assim. Eu sou uma sereia, mas eu quero ser uma humana, então céus e terras têm que mudar para que eu consiga aquilo que eu quero. Então uma motivação interior diferente. Eu ia falar que, nesse aspecto, né, que você estava comentando sobre a Cinderela, é interessante que a virtude da fortaleza, ela tem essas duas frentes, assim, ela se manifesta de duas formas, né? Tanto assim no embate, assim, né, do vou lá, quebrar tudo, mas também do aguentar, né, do suportar. O forte não é só aquele que quebra tudo, mas é aquele que aguenta. Inclusive, essa é uma característica muito feminina mesmo, né? Pensa, sabe, aquela ideia, né, de que, nossa, imaginem um homem se depilando, né? A pessoa sempre faz essa piada. Mas, de fato, acho que a própria natureza, a própria constituição feminina, para que a gente consiga lidar com um parto, por exemplo, fez com que a gente aguentasse a dor de uma forma específica, né? Enfim, os homens, né, para que possam enfrentar lá as onças e tudo. A força se manifesta neles de uma outra maneira, né? Então, no fundo, assim, a diferença, né? A complementaridade. E também uma outra ressalva que eu queria fazer aqui é que não necessariamente as histórias da Disney são fiéis aos contos originais. Então, assim, a gente teve até um episódio aqui, gente, riquíssimo. Foi uma entrevista com o professor Guilherme Freire, que foi justamente sobre os contos de fadas, né? Sobre educar na fantasia, é o tema. Eu vou deixar aqui. E a gente falou sobre O final da Pequena Sereia é bem diferente. Inclusive, A gente falou sobre como toda essa simbólica dos contos de fadas está muito enraizada no cristianismo. Então, por exemplo, um exemplo que as pessoas sempre falam, nossa, a Branca de Neve é super passiva, né? Ela até fica lá meio morta e o cara salva ela, assim, tipo, ela nem nessa hora, ela é tão passiva que ela tá, tipo, uma bela adormecida, que tá lá toda deitada, enfim. Mas olha o símbolo que tá presente daí, né? Que o príncipe verdadeiro é aquele que, com o amor dele, ele nos salva do sono da morte. Que no fundo é Jesus Cristo, no fundo, né? Que é aquele que vence a morte e salva a gente do dragão de verdade. Então, mas se a gente transporta de fato, né, essa realidade, olha só os filmes da Disney e entende aquilo ali como um modelo feminino, pode ser que aquilo ali leve a algumas interpretações equivocadas, né? Será que a mulher foi feita para
isso. Será que a gente tem que só ficar sentada na janela, jogando as nossas tranças, né? Esperando, enfim. Então, eu percebo também, é aquela coisa, né? Às vezes, as pessoas, elas não têm razão, mas elas têm razões que fazem com que elas cheguem a certas conclusões. Mas, vamos seguindo. So maybe not super aspirational, but certainly pro-marriage, right? Then in the 80s and 90s, our princesses get feistier, for worse, Ariel, or better, Jasmine, Meg, Mulan, Jane. Então, só para a gente contextualizar, ela tá fazendo meio que assim, uma primeira onda das princesas. Né? Ela falou o quê? Branca de Neve, Cinderela, né? Então, aquele momento mais passividade, romantismo, tarará, tá. E agora elas ficaram mais ousadas, para o mal, como a Ariel, que é o que a Juliana estava falando, né? Que é toda aquela questão da desobediência mesmo. A complicação é que no original, as escolhas têm consequências, né? A bichinha vira espuma do mar. No da Disney, não, dá tudo certo, enfim. Que pena, tadinha. A Ariel, na minha infância, era uma das minhas princesas favoritas. Atualmente é a Mulan. Mas quando eu era criança, eu gostava muito da Ariel também. E aqui ela tá falando que elas ficam mais ousadas, têm mais atitude até. E isso pode ser pro bem, como a Bella, a Jasmine, a Mulan. Que Meg é essa, gente? Eu não conheço a Megan. Também agora, porque se alguém souber quem é essa tal dessa Meg, bota os comentários. But still, the goal. A Jane eu sei que é do Tarzan, mas enfim. Não sei se conta tanto como princesa. Bom, se Mulan conta como princesa, eu vou aceitar a Jane também. Marriage. The goal is happily ever after. In the aughts, a bright spot, we have two of my personal favorites, Tiana and Rapunzel, two complex characters who are really different from one another, but who find love that also helps them overcome their personal character defects and live happily ever after. Then the wheels really fall off this one thing. E agora ela tá colocando justamente essa característica interessante, né? Que mesmo a princesas um pouquinho mais recentes, né? Se a gente pensa na Tiana e na Rapunzel, você vê que a construção do personagem ficou mais interessante, né? Tem mais facetas ali, você vê quais são os defeitos também dessas princesas. E como o amor, na verdade, é algo que as ajuda a vencer esses defeitos, a se tornarem pessoas melhores ao longo da jornada, né? Então, E, Bárbara, eu acho que tem um paralelo também interessante, assim, pensar que tem duas princesas que desobedeceram os pais, mas que são totalmente diferentes, que é a Ariel e a própria Mulan. Então, como no final das contas, essa desobediência foi totalmente diferente, impulsionada por motivos totalmente diferentes, né? Então, a Mulan, eu acho que é tranquilo a gente cravar que a Mulan é moralmente superior à Ariel, né? Eu acho que Sim. estamos na mesma página aqui. E tem toda uma questão aí, né? De que a Ariel, ela fez isso por motivos de egoísmo. Enquanto a Mulan faz um sacrifício pessoal e coloca a vida dela em risco para proteger o pai dela, no fundo, né? Uma motivação diferente, né? Exato. Mas aí depois tudo desmorona, vamos ver, né? My all-time least favorite princess movie is Brave, in which Merida, before even meeting any suitors, rejects marriage completely on the grounds that she would lose her freedom and her very self. Frozen, Moana, and every Disney movie since has pointedly rejected marriage as something to be desired. This is just one example, of course, that is also played out across literature, TV shows, and popular music. It's an influence across entertainment. Tá, deixa eu fazer uma pausa agora para reflexão. Ela estava falando da Elsa, né? Eu até escrevi um texto sobre isso há muito tempo num blog que eu tinha, porque muita gente enxerga a Elsa como uma espécie de, agora sim, né? Temos uma princesa feminista. Temos uma princesa
que não precisa de homem para ser feliz, né? Porque ela não vai ter um par romântico e tal. Inclusive, tem várias especulações estranhas, né, sobre futuros desenvolvimentos da Elsa, que nunca chegaram a se comprovar, até onde eu sei, né? Mas o fato é que ela ficou solteira e feliz. Mas eu vejo algo de muito positivo nisso. Não sei vocês, mas que, infelizmente, aquela visão Branca de Neve, né, aquela visãozinha que a gente estava falando anteriormente, faz a gente acreditar que a gente precisa se casar para ser feliz. Então, tem muita gente que associa a ideia do felizes para sempre como uma consequência do casamento. Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, mas eu ouço várias vezes em pregações, leituras, né? Mas houve uma situação em que um sacerdote chegou para um casal, né, que estava se preparando para casar, e perguntou: por que você quer casar, para a moça? Porque eu quero ser feliz, né? Aí perguntou para o moço: então, você, por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz, eu vejo que, né, no meu futuro eu só vou ser feliz ao lado dela. Então não vou casar vocês. Porque a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. É claro que tem esse aspecto também. Mas eu também queria pensar que, assim, no fundo, gente, essa história de almas gêmeas, né, de que você vai passar a sua vida para procurar alguém que te completa, né, a metade da sua laranja, isso não é cristão. Isso não é, não, entendeu? Isso é aquela novela que passou, lembra? Carne e unha, alma gêmea. Isso é coisa da Serena, São do Paulo. Rodgers. Ela falava São Paulo. Serena vai para São Paulo. Lembra? Muito forte. Isso é coisa de novela das 6, novela espírita da Globo, entendeu? Não é, não é real. Então, Deus, ele nos faz, a gente sai de fábrica completinha, você sabe? Não é que você precisa completar com uma outra coisa. Por isso que a gente fala de complementariedade, né? Então, no fundo, para que você seja completo, né? Não é tipo um quebra-cabeça que está faltando, assim, que a felicidade só vai chegar quando tiver essa outra pessoa. Não é assim, tá? Tanto é assim que pessoas que não são casadas, né, que não são chamadas por Deus para vocação matrimonial, são perfeitamente felizes e servem a Deus, sendo pessoas solteiras com o coração livre, com o coração entregue, né? Que é a vocação ao celibato. Enfim, mas... Então, no fundo, assim, por que eu tô falando isso? Porque é legal que a gente veja uma Elsa feliz, que não tenha precisado encontrar um homem necessariamente para ela. Percebe que ela foi melhorada pelo amor, mas não pelo amor a um homem. Tá? Ela aprendeu uma série de coisas com a vida dela, você pensa principalmente no Frozen 1 ali, né? O próprio amor pela irmã dela transforma ela, a forma como ela lida com aqueles poderes, com aquilo tudo, enfim. E ela teve a jornada dela assim, uma princesa solo. Então, assim, hashtag, respeitem a Elsa, entendeu? Deixa ela ser a Elsa, pronto. Então, Posso fazer um comentário sobre pode. a Elsa? E assim, quando esse determinado grupo, né, exalta, agora temos uma representante, também assim, uma contradição, porque eles não são contra apenas o casamento, mas contra a família, né, ser vista como uma instituição fundada por Deus. E como você mencionou, ela encontra a alegria na família. E a tristeza também vem na vida dela quando ela é separada da família, né? Não é só porque ela toca nas coisas e tudo se transforma em gênio, mas porque ela perdeu ali o relacionamento, o afeto. Então, isso volta para a família e no Frozen 2, ela encontra ali as raízes da família da mãe também. Então, ok, pode ser que a Elsa, né, não tenha esse ponto do casamento, mas ela deixa muito claro que a alegria e esse crescimento, esse amadurecimento está nas relações também familiares. Mas feita essa escusa para Elsa, né? É interessante a gente ver esse desenvolvimento num ponto em que, digamos, que o casamento era a única forma de felicidade, que você não precisava fazer nada além de estar deitada e morta, basicamente, que era a primeira etapa ali, a primeira onda das princesas.
para um ponto em que o casamento começa a ser rejeitado, né, ali em Valete, simplesmente porque sim, até o ponto em que a gente tem essa onda mais. No fundo, elas estão na mesma onda, assim, né? Tem vários aspectos, tem toda a questão ali da Ana, que é a pessoa que toma atitude, né, no relacionamento, enfim. Você percebe toda uma visão de mundo que está impregnada em vários desses detalhes ali. Mas o legal é que a Candy ela vai fazer meio que uma conexão entre isso e as músicas da Taylor Swift em si, né? Então, vamos acompanhar os próximos episódios. Quer dizer, a continuação. Culture at large, the entertainment beacons now used to encourage us to consider marriage and family, to prioritize it, to prepare for it. But even back in my high school days, when princesses still got married, no one was talking to me about marriage. I was fortunate that I had my mother and my grandmothers as examples of how to be a wife and a mother. But in school, all my influences were pushing me exclusively towards academic and professional achievement. My dad told me I would make a good writer, but, it was a feisty princess era. I didn't listen to him. I wanted to be him instead. So rather than pursuing writing, I went to flight school and became a commercial pilot and flight instructor. And I genuinely never really considered what that would mean if I was called to marriage and motherhood. As it turned out, I did have a vocation to marriage and motherhood, thanks be to God, and my dad was right. I ended up a writer after all. It's been a career that has allowed me to express myself creatively, to help provide for my family, and to be with my children. And that's a conversation I'd like us to be having more with our daughters and basically any young woman we encounter. Like, just bump into somebody on the street and be like, have you thought about this? Because I think lately young women have been presented with a false dichotomy. There's the girl boss side and the trad wife side. One says women don't need family, children are an encumbrance, we don't need men, or to quote Merida, I'll be shooting from my own hand. And it can sound to young women like the other side is saying, give up all your agency. All you need is a husband. So focus on being beautiful and maybe even asleep. That's not going to be a problem. All right. Now for a very condensed and generalized hop through history. Because the historical reality is that the working father and the stay-at-home mother is a relatively new invention. Opa, peraí, que agora eu vou fazer uma pausa. No fundo, antes de entrar na Taylor Swift, ela tá meio que apresentando pra gente um panorama de extremos. Vocês estão percebendo? Então, de um lado, você tem ali a Branca de Neve, a Bela Adormecida, aquele pessoal que, digamos assim, não tem muita autonomia, simplesmente vai sendo levado, né, com a corrente da história. Sem muito protagonismo, sem muita ação, sem muita atitude, reflexão pessoal, enfim. Para um extremo totalmente oposto, em que não precisa de homem, pronto. Então, de um lado você tem você dormindo e o homem leva você para onde você quiser, e do outro lado você tem a independente, we can do it, né? A girl boss lá, com um lencinho vermelho na cabeça, pronto. Peraí, né? Não era a verdade que a virtude está no meio? Não é isso, né? Enfim, que Aristóteles dizia. E ainda que não tivesse, né? Com o que isso se relaciona com a nossa vida hoje, assim? A gente olha para a nossa vida, de que lado ela está, né? Não parece estar nem em um extremo, nem em outro. Não, e é legal que ela coloca também essa dicotomia, assim, né? Muito Instagram, né? Hoje em dia, então, de um lado você tem a trad wife, né? A bela, recatada e do lar. E do outro lado você tem a mulher independente, a que não precisa de homem para nada. Inclusive, vocês já viram gente que fala que nem queria ter filho homem, né? As coisas até ficam descambando para um outro lado, bem negativo, né? Enfim, muitas vezes as mesmas pessoas que criticam o machismo, elas se comportam em relação aos homens de uma forma bastante esquisita. Perigosa, inclusive. Perigosa, inclusive. Bom, mas não é o nosso tema de hoje.
embora seja um tema muito legal, eu gostaria de falar sobre isso. Mas enfim, então, aí agora que ela vai entrar, peraí, mas essa história de a mulher poder ficar em casa sem trabalhar, porque ficar em casa não é o mesmo que não trabalhar, tá, gente? Só para vocês entenderem. Poder ficar em casa sem trabalhar é uma coisa muito recente na história da humanidade. Ela vai comentar isso aqui agora, né? As famílias, elas sempre trabalharam juntas, mesmo uma fazenda, por exemplo, né? Before the Industrial Revolution, work was done mostly at home, and it was done by men and women together for their families. Some men were off soldiering or sailing, but they had home to come back to for long periods, and no woman would have said she didn't work. Whether that was sewing or preserving food for her own family or selling goods or running a tavern or overseeing a large estate, women worked and contributed to the livelihood of their families, but they did so in close proximity to their home and their children. It wasn't one or the other. Até falando sobre isso, quem já leu aí Uma Casinha na Grande Floresta, né? Uma Casa na Floresta, da Laura Ingalls. Gente, Tá no meu que radar, ainda não li. rapaz não tá no gibi, né? Gente, Ela salva a lavoura, literalmente. não, e além de salvar a lavoura, de fato é verdade, tem toda essa questão de... Cara, eles pegavam o porco e aproveitavam absolutamente tudo do porco. Até a bexiga do porco virava balão, bola pra criança brincar, entendeu? Isso é real. Então, e tinha que guardar, estocar toda aquela comida aiada, enfim. Isso era muito trabalho, né? Era muito trabalho. O que não faltava ali era trabalho. E mesmo assim, mais recente, né, você pensa, ano passado eu tive a oportunidade de viajar para Belém do Pará. Eu fui convidada pela Academia Principia para um seminário de educação clássica lá. Fui fazer uma palestra, tudo. Eles me levaram para um almoço e eu conversei com uma professora que dá aula de arte lá no Principia, que ela é descendente de japoneses. Ela me contou um negócio que eu nunca nem tinha escutado falar, que antigamente, se eu não me engano, na era Vargas, pode ser que eu esteja enganada, mas antigamente, a nossa Amazônia, ela estava meio largada, né? Meio desprotegida. Sabe aquela coisa que até hoje em dia a gente fala, poxa, né? Que vai perder a Amazônia, tá todo mundo de olho na Amazônia. Só que naquela época tinha pouquíssimas pessoas habitando ali aquela região, então realmente tinha um risco de alguém invadir ali, pedir uso capião, sei lá, né? Tipo, falar, olha, eu cheguei aqui, tô morando aqui, vou ficando por aqui. Não, então, houve um incentivo, você já ouviu falar nisso? Para japoneses virem colonizar a Amazônia. Gente, tem de tudo. Então, e essa avó dessa professora que estava conversando lá, quando eu estava feliz provando açaí de verdade pela primeira vez, essa avó dela, ela fazia sushi com peixe de rio. Pensa nisso. Legal. Porque ela aprendeu toda aquela técnica de conservação de peixe, enfim, não tinha geladeira. Então, eles tinham que saber como conservar o peixe, toda aquela... Gente, se largasse a gente no mato, eles não sabiam o que fazer. Não, sou especialismo, não saberia nem dizer. A gente não deve fazer sobrevivência, a gente não saberia o que fazer. Então, as pessoas, claro que elas trabalhavam e muito, sabe? Então, essa história de, não vamos, não é isso, né? Mas vamos seguir. Red tape. The Industrial Revolution and World Wars, and women were pulled away from the home and asked to labor in factories. Then, after World War II, the boys came back and women were told they could either work or homemake, but they couldn't do both. And as modern conveniences became available through the 60s and the 70s, women who stayed home with their children and cared for their husbands were no longer primarily creators, but instead just consumers. Detalhe, né? Ela falou das melhorias das décadas de 60 e 70. A máquina de lavar fez mais pelas mulheres do que todas as ondas do feminismo, né? Então, aquela frase de efeito que é tão real. Mas é bem isso, né? And that's a lot less fulfilling, and it's how we ended up with the stereotype of the day-drinking, soap opera-watching housewife. So fast forward to the last decade, and young women of today are told marriage is for later. It's settled.
men are characterized as unnecessary, if not evil. And it's got to be harder to listen to the promptings of the Holy Spirit and truly discern one's vocation with all that buzzing in one's ears. But of course, the Holy Spirit does still get through. And despite the noise, we see women choosing to be Não women, gente, mulheres. A gente vê mulheres optando. open to marriage, to be open to children, to joyously live out their faith. They're taking up old-timey pursuits like baking bread and knitting and mending. And these women are rejecting that false dichotomy of previous generations. The gig economy, self-publishing, working from home, direct-to-consumer sales are all ways that moms have found to create and homemade at the same time. Women are figuring out that some careers, like which sooner than I did, finding out that some careers are better suited to child raising than others, and picking those careers. Now, I know that not every situation is an ideal one. Então, só para recapitular aqui, gente, o que ela tá falando, né? Que você tem um momento na história em que essas mulheres, né, trabalhavam ali junto com os seus maridos, seja pegando na plantação mesmo e salvando a lavoura, ou mesmo cuidando de, enfim, toda a logística da casa, de preparação de alimentos, armazenamento, costura. Gente, fazer a roupa, entendeu? Você tinha que comprar o tecido e fazer a roupa, tá? Não sei se vocês lembram, lavar roupa no rio, esse tipo de coisa. E, enfim, e as pessoas ainda falam, nossa, né, não sei como que você tem, sei lá quantos filhos, né? Hoje em dia é tudo tão difícil, a gente tem máquina de lavar, imagina. Antigamente a pessoa tinha 10 filhos, não tinha máquina de lavar. A gente tem máquina de lavar, a gente tem geladeira, existe máquina de lavar louça. Gente, Existia a máquina de limpar o chão. tem até um robô, né, que anda lá, enfim. Tudo bem, você pode, isso é coisa chique da Polishop, tá? Mas máquina de lavar todo mundo tem. Gente, o que era você ir no rio esfregar sua roupa na pedra? Olha, foca na realidade. Enfim. E aí, e depois você tem um momento em que, ok, os homens estão na guerra, então as mulheres vão para as fábricas. E aí depois os homens voltam e, ok, né, elas vão ficar em casa agora, porque ou você fica na fábrica ou você fica em casa. Só que com essa ideia, né, do surgimento dos eletrodomésticos, que tudo bem, ela falou ali anos 60 e 70. No Brasil só se difundiu muito depois, porque não tinha dinheiro para pagar essas coisas, não. Mas, enfim, eu acho que só ficou, tipo assim, em toda a casa, 2000 e pouco, mas também. Não precisa entrar muito nesse mérito. Mas a questão é que depois você chega num momento em que você não tem mais todo aquele trabalho. Então, se você é uma dona de casa, se você escolhe ser uma dona de casa, você está falando de um contexto americano aqui, né? Um contexto em que muitas vezes o salário do marido sustenta a casa e ela consegue não trabalhar fora para ficar só em casa. Aí ela vai ficar só em casa vendo novela, né? Virou aquele estereótipo da pessoa à toa, da fifi que fica na janela tomando conta da vida dos outros, no fundo, né? Algo que no Brasil é bem diferente. É difícil você achar aqui uma casa em que o marido consiga prover para a família toda. Aqui existe uma necessidade das mulheres trabalharem, mesmo, né? E aí ela está falando dessa dinâmica nova em que, seja por necessidade ou seja por querer, né? As mulheres começaram a trabalhar também de outras maneiras, né? Querendo não só consumir, mas também criar, né? Fazerem o fruto do seu trabalho, seja com bordado, enfim, muitas coisas que estão crescendo hoje em dia, né? Galera vendendo coisas aí na internet, sei lá, revendedora, designer, professora da academia, esse tipo de coisa. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho. I've been off, and I understand that sometimes we have to sacrifice the ideal for our circumstances. But what I want for my daughters and for yours is to be having that conversation and be making informed decisions, not just rolling along with the tide. Now, to bring it back around, as I said I would to Taylor Swift. After going to the Eras concert in London, and with the combined Swiftiness of now many of my daughters, I have become pretty familiar with Taylor Swift music. I find it interesting that Taylor's personal life, at least as expressed through her songs, is similar to the differences we see between Disney princesses.
She starts out in her first couple albums lamenting her lack of agency, suffering from cruelty, and wanting a man to rescue her from it all. Next, she gets feistier, but she still wants that happily ever after, even though she keeps being disappointed. And eventually, she gives up on romance and gives into heartbreak and nihilism. I was still praying for her, of course, but she really did seem to be going the way of the times. But then, she released her latest album, which has certainly required some conversations with my girls about why we are skipping some songs. And definitely, please find the clean versions. But along with being very catchy, in my opinion, I also think it's a very clear rejection of the self-sufficiency and nihilism of the age. It's a millennial princess happily ever after in the tradition of Tiana and Rapunzel, where marriage makes us the best version of ourselves. It's a celebration of romance and of a very traditional view of marriage and family. In her interviews promoting the album, she talks about how she likes baking bread and sewing baby blankets. And this is a billionaire CEO woman. It's what I've been praying for all these years. Almost. She is not yet Catholic, so I'm going to keep praying for that, and you guys are welcome to join me. Her NFL star fiance is teammates with Harrison Butker, who you might remember for being famously very Catholic and eager to talk about it. So hopefully he and his wife can get a hold of Taylor and Travis, and we'll see what happens. So what I want for Taylor Swift and what I want for my daughters and for all young women is a deep and vibrant faith, a docility to the Holy Spirit, and agency in other parts of their lives, conversations about culture and current events and marriage and family and career, and a prioritization of the things that will actually make them fulfilled in this world and happy for eternity. As Taylor put it, a driveway with a basketball hoop. That's the goal. And that's the talk. But just as a PS, usually Michaela is the one who gets to tell anecdotes, but I have to sneak one in because it just happened and it was so related to my talk today. So Michaela and I are so fortunate to have the support of our parents through the years as we've been hosting this conference. My parents are here, hers are here, and her in-laws. But anyway, John and I were chatting with Michaela's husband and her dad, and our friend Lisa somewhere came running up, and Michaela introduced her to, Michaela's husband introduced her to, Kevin introduced her to Michaela's dad. And Lisa gushed, "Oh, I love Michaela. She's the best. Great job." And Mr. Spencer, with a straight face, gestures to Kevin and says, "All the credit goes to this guy. She was completely wild when we..." So congrats to you for having that peak era Disney princess marriage. All right. Thank you, guys. Muito bem. Então, comentários? Eu acho que quando ela fez ali a comparação da Taylor com as princesas da Disney, mostrou que no mundo da escrita fala da jornada do herói, né? A gente vê essa jornada do herói na vida da Taylor. Ela mencionou lá os primeiros álbuns, né? Só veio Love Story na minha cabeça, com, né? Ela quer que alguém venha aqui em resgate dela. Depois ela acaba, né, seguindo aí, né, rompi com isso, as decepções foram muitas, e aí eu vou procurar o que eu estou buscando em outro lugar, aí não encontra, e aí como a Bárbara mencionava, né, quando ela encontra aquele amor verdadeiro, os príncipes lá, né, que vem em resgate, aí agora parece que ela encontrou o seu lugar, e isso se reflete no mais recente álbum dela. Não, isso é muito legal. Tem um livro que eu tenho que chama Fórmula do Amor, que fala sobre dicas de relacionamento a partir das obras de Jane Austen. E uma das coisas que ela fala nesse livro é justamente que, assim, dos perigos do romantismo. Quando eu falo romantismo, eu não estou falando de você ser romântico, mas do romantismo enquanto movimento, sabe? Aquela ideia de que um relacionamento bom
é tipo Razão e Sensibilidade, já leram, né? Que tem a Mary Ann. Então, assim, um relacionamento bom é aquele que você tá na chuva, pegando uma pneumonia e a pessoa te salva, esse tipo de coisa, né? Então, essa intensidade das emoções, essa coisa avassaladora. Até isso me lembra uma das músicas da Taylor Swift, que ela fala He is sensible and so incredible. Então, tipo, ele é sensível, tão incrível, e todas as minhas amigas estão com inveja. Ele abre a porta do carro, é, ele faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Mas eu sinto falta de screaming and fighting and kissing in the rain. Tipo, gritar, lutar e se beijar no meio da chuva. De 2 da manhã eu xingando o seu nome, essas coisas assim. Porque Em outras palavras, ela sente falta de sofrer. esse era o jeito com que eu te amava, no fundo. E isso é uma das músicas bem antigas. Ou seja, é muito interessante a forma assim, a resposta geralmente é essa, né? Quando você está muito apegado nessa intensidade das emoções, dos sentimentos, e aí você quebra a cara, você começa a adotar uma postura cínica. Do tipo, homem nenhum vale a pena. Homem é tudo igual. Isso aí não vai, entendeu? Iludida, né? Você tá achando que vai ser feito. Não, entendeu? Então, é bem isso mesmo. Amei quando você falou da jornada do herói, porque é exatamente isso. A jornada do herói é uma estrutura, né? Que você consegue verificar esse padrão em vários livros, filmes, enfim. Que o nosso herói, que é o protagonista, ele começa num ponto A, que é, digamos assim, um mundo comum, um mundo normal. E ele precisa passar por uma série de aventuras, né? Sem a aventura, a história não começa, no fundo, né? Então, ele precisa passar por uma aventura, e nessa aventura ele vai ter amigos que ajudam ele vai ter a figura do mentor, que é uma pessoa que, de repente, dá para ele ferramentas para ele se virar, ele tem uma série de batalhas, ele tem um momento crítico em que tá tudo, assim, perdido, parece que não tem esperança, e aí tem a ressurreição, né? Esse momento é de uma morte, né? Praticamente. Ele pode morrer, ou alguém próximo a ele pode morrer, ou ele quase morreu, alguma coisa assim bem grave acontece. E depois ele ressurge e ele vai fazer o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o mundo normal. E nesse caminho muitas vezes sei lá, se ele enfrentou o dragão, né? Pensa no Bilbo Bolseiro, né? Ele entrou na aventura. Primeiro ele se resiste, né? Se ele vai ou se ele não vai, tem esse negócio, né? Às vezes ele é jogado na aventura também, não tem muito o que fazer. Mas, sei lá, tem o Gandalf, que é o mentor dele, tem os amigos, tem aqueles com quem ele vai lutar. Tem momentos muito críticos e depois tem um momento que ele vai voltar com a sua recompensa, seja o ouro que ele conseguiu, seja o fato dele descobrir que ele é uma pessoa diferente, graças àquilo que ele recebeu ao longo da jornada, né? Então, essa recompensa não necessariamente é algo material. Mas ele volta para o mesmo lugar em que ele estava no começo. Só que ele é diferente. E é exatamente isso que acontece com a Taylor Swift, como a Anne Kathleen falava. Então, ela parte de um lugar de romance, eu quero o meu feliz para sempre, eu quero a minha love story. Romeo, take me somewhere we can be alone, né? E aí, depois ela vai e quebra a cara. E aí, não, é tudo, ninguém presta, é tudo ruim, não sei o quê. Mas ela foi aprendendo, né, ao longo da história. Então, ela volta para esse mesmo lugar de, sim, eu quero, né, uma casinha com uma cesta de basquete na entrada, né? Eu quero ter filhos, eu quero ter uma família. Só que isso agora encaixado dentro de uma visão madura sobre a vida, né? Então, é muito legal, né? Ver como isso vai, assim, como dizem, full circle. E, no fundo, é um bom tema de conversa, né? Até pra gente pensar, assim, não só nas nossas filhas, né? Nossas filhas ainda são pequenas, mas até nos nossos clubes de leitura, né, Ana? Aqui na Academia DD, a gente tem o clube de leitura. Se você não sabe o que é até legal para explicar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz aqui na academia. E é o seguinte, a gente tem várias matérias, né? E tem pessoas que estudam várias matérias aqui com a gente atende algumas famílias que são homeschoolers, por exemplo, e a gente tem pessoas que estudam em escolas regulares, né?
e fazem aqui um complemento, né? Sei lá, vou fazer uma aula de matemática, ou vou participar de uma oficina de debate oratória, ou vou participar do clube de leitura, que é justamente esse encontro semanal, que é aquele impulso para você ler o livro. Então, por exemplo, eu e meus alunos do meu clube de leitura, a gente está lendo esse aqui, tá até na mesa comigo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Ó, tô na paleta, inclusive. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis. E a gente tem que ler alguns capítulos toda semana e a gente se encontra para discutir essa leitura através de perguntas, né, naquele formato de discussão socrática, para ensinar os alunos a realmente compreenderem o que eles estão lendo, a refletirem sobre o texto, a tirarem dali algo para a vida, no fundo, né? Não só ficar ali, ali aquele livro, não, mas pensar junto com o autor também. Então, esse é o tipo de tema, né, que a gente, né, esse que a gente discutiu hoje, que é super interessante, né, da gente trazer, por exemplo, numa discussão de clube de leitura, de, sei lá, Orgulho e Preconceito, por exemplo, outras leituras, em que a gente entenda, assim, consiga conversar sobre essas nuances do relacionamento humano, né? Porque certamente a gente tem adolescentes que estão mais voltadas para o lado, para um extremo, né? E outras para o outro. E no fundo, eu sempre falo, né, que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, mas esperto é quem aprende com os erros dos outros. Então, a literatura permite que você viva várias vidas de alguma forma, né? E aprenda com todas elas. Bom, inclusive, por falar em livros que geram boas discussões, nós comentamos no início desse episódio que, no primeiro episódio, né, que fizemos no React dessa conferência, nós discutimos ali sobre Harry Potter, sobre a questão da magia, toda a polêmica que é envolvida nessa temática. E é claro que nós vamos falar mais sobre esse tema, mas no próximo episódio. Então, obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você ouviu esse episódio até o final, deixa um comentário contando qual a sua princesa da Disney favorita. A minha é a Bela da Bela e a Fera. Semana que vem nós temos um encontro marcado, mas enquanto isso, sigamos o conselho de Charlotte Mason e vamos tentar, ainda que de forma imperfeita, fazer da educação uma ciência das relações. Em outras palavras, tentar, em cada disciplina, levar as crianças a trabalhar com ideias vivas. Neste campo, pequenos esforços são honrados com grandes recompensas. E percebemos que a educação que oferecemos excede tudo o que pretendíamos ou imaginávamos. Até a próxima. Tchau, tchau.